e o nosso quadro Discoteca Sentimental com o nosso colega aqui da FM Cultura, o DJ comunicador e ex-apresentador aqui do Radar também, DJ Pia. Tá aí, estamos de volta com o Radar ao vivo aqui pela TVE e a gente começa esse bloco curtindo mais um Discoteca Sentimental. Quem fala sobre o disco marcante da sua vida é o DJ Pia, nosso colega aqui da FM Cultura. Vamos nessa então, no Discoteca Sentimental. Vou mostrar um dos discos aí, meu preferidos da música brasileira, Tim Maia, Racional. Eu descobri esse disco aí, mais ou menos, sei lá, 97, 98. Isso coincidiu também com uma das primeiras vezes que eu fui para Santa Catarina. Eu lembro de ouvir muito o Tim Maia Racional em Santa Catarina, até mesmo porque esse disco tem um conteúdo que fala sobre natureza, introspectivo, de espiritualidade, né? E foi interessante o jeito que eu adquiri, porque nessa época eu tocava em CD esse disco. Eu, um dia tocando, né, eu já estava tocando esse material de música brasileira, essa pesquisa de som Brasil, principalmente dos anos 70, e a mistura da música brasileira com funk, com soul, com rock. E um dia um ouvinte que já estava ligado, já ouvia o programa, estava ligado que eu andava tocando esse tipo de som, ligou lá para a rádio: ó, eu tenho o vinil do Tim Maia Racional, tá interessado em comprar? E eu nunca tinha visto, cara, esse vinil fisicamente, assim, tinha visto a capinha no CD, a internet não era uma coisa popular ainda, a gente não baixava música, não comprava música como se faz hoje, não compartilhava, né? E eu, pô, fui na hora, acabou, fui lá comprar, né, o disco do cara, né? Cheguei lá, o cara tava fazendo, acho, uma mudança, enfim, tava fazendo alguma coisa na casa dele, que ele descobriu esse disco. Ele tinha os dois discos, né? Ele disse: Pia, eu só encontrei um, mas eu sei que eu tenho outro. E daí ele me vendeu o Tim Maia Racional, volume 2, com o vinil do 1, porque ele não tinha encontrado, né, a capa e o vinil do 2. E ele me vendeu na época por R$40. Hoje parece barato, mas naquela época era como se fosse hoje, sei lá, uns R$100, né? Não havia uma demanda tão grande de procura por isso ainda, né? Então, pô, fiquei muito feliz, né? E tava esperando voltar outro dia na casa dele, o dia que ele encontrasse, para eu comprar o outro. Nesse meio tempo, eu com vinil, voltei para a rádio para apresentar outro programa. Isso foi entre apresentar um programa do meio-dia a 1. Aí saí, comprei o vinil do cara, voltei às 5 horas da tarde e fui entrevistar o Negralha, o DJ do Rapa, que recentemente tinha entrado no Rapa fazia pouco tempo, já era um amigo antigo, né? Já tinha participado de outros grupos de rap, já vinha tocar aqui junto comigo em Porto Alegre. E ele viu eu com o vinil e disse: cara, tu tem o Tim Maia Racional 2, eu só tenho um. Quanto é que tu pagou, Pia? Cara, paguei R$40, né? E naquela época os DJs de São Paulo já estavam loucos atrás disso. Quando eu comecei a entrevista com ele, logo uns instantes depois daquele papo, eu mal comecei a entrevista, o Negralha disse: pô, eu tô aqui com o Pia que furou os olhos do cara que pegou o Tim Maia Racional por R$40 no ar, o Negralha falou. E o cara que me vendeu era ouvinte, né? E o cara na mesma hora ligou pra lá, eu falando com o Negralha, o telefone toca, né? E eu vou falar com o cara e o cara: pô, Pia, me deu um xingão, né? Te vendi o disco de barbado, tá tirando onda da minha cara. E eu não tinha tirado onda da cara do cara. E não tinha sido tão de barbado assim, mas era mais barato do que valia em São Paulo realmente. Mas o jeito que o Negralha falou, parecia que a gente tinha tirado onda da cara do cara. Então espero que ele esteja ouvindo hoje assistindo, né? Eu aqui no Discoteca Sentimental dizendo que em nenhum momento eu tirei onda na cara do cara. E o que aconteceu é que o cara acabou não me vendendo o outro disco do Tim Maia Racional. Mas foi uma fase do Tim Maia muito interessante, um dos momentos que ele talvez tenha cantado melhor, um momento de muita inspiração. O disco foi produzido em 1974, só as bases, ainda não tinha as letras. Quando ele resolveu fazer as letras, foi bem no momento que ele entrou na cultura racional, então todas as músicas foram batizadas tendo a ver com esse assunto da cultura racional. O Paulinho Guitarra, que foi um dos produtores, junto com ele, achou tudo muito estranho. Quando eles levaram o disco, que já estava encomendado para a gravadora Philips, a gravadora não aceitou o disco. O Tim Maia ficou de cara, foi aí que ele criou Seroma, né? Que as sílabas iniciais é o nome dele, né? Sebastião Rodrigues Maia. Ele ficou muito empolgado na época, chegou a mandar o disco e livro. Ele mandou pro James Brown, mandou pro John Lennon, mandou pro Curtis Mayfield, que eram os ídolos dele da época, né? Na parte musical e na parte das letras. Então minha participação de hoje, Discoteca Sentimental, é Tim Maia Racional, um dos melhores discos da música brasileira. Pela revista Rolling Stones, ficou em 17º.
nosso quadro Discoteca Sentimental, hoje com o nosso colega aqui da FM Cultura, o DJ Piá, trazendo essa raridade que é o disco Tim Maia Racional, volume 2, volume 1, e tem o volume 3 também, que foram algumas músicas que apareceram depois disso tudo, enfim, caíram na mão do Cassim, que é um produtor aqui do Brasil também, e ele relançou essas músicas. Quem procurar na internet aí vai encontrar músicas que não entraram nesses dois discos aí. Agora eu vou bater um papo com a galera da banda Enchente, que está aqui fazendo a nossa trilha sonora.